Seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a aula de número 7 e hoje vamos falar um pouco sobre as diferentes maneiras que temos de criar um projeto com React Native. Quando vamos na documentação reactnative.dev e observamos aqui em Setting Up the Development Environment, temos duas formas de criar um projeto com React Native. Uma delas é a React Native CLI. A gente chama a React Native CLI quando desejamos desenvolver com React Native da maneira mais nativa, onde ele vai criar um projeto com a pasta Android, com a pasta iOS, tudo separado. Deste modo, a gente consegue utilizar todos os tipos de bibliotecas possíveis que tivermos para React Native. É preciso que, quando você for criar um projeto com React Native CLI, você instale todas aquelas dependências que vimos na configuração do nosso ambiente de desenvolvimento. Então, o Choco vai estar ajudando aqui a instalar o Node, o OpenJDK. Então, se você ainda não fez a instalação deles e caso queira utilizar essa versão CLI, que poderá ser emulada diretamente no Android Studio, então, aqui tem o tutorial para instalar toda a documentação necessária. Quando você terminar de instalar tudo e configurar a sua variável de ambiente, o comando para poder criar um novo projeto é npx react native init e o nome do projeto que você quiser. Isso aqui vai estar criando um projeto com CLI e aí com todos os recursos possíveis que o framework oferece para a gente. Quando quiser rodar o aplicativo, npx react native run android e ele vai estar abrindo o emulador de vocês e executando aí o React Native. É muito importante que vocês estejam com o AVD Manager aberto e com o emulador aqui startado, certo? Só que neste curso, visando facilitar aí todo o desenvolvimento e os testes que teremos com a nossa aplicação, nós vamos utilizar o Expo, conforme dito na última aula. Com o Expo é muito mais fácil, ele dispensa toda aquela configuração de ambiente anteriormente citado, exceto pela instalação dos pacotes ali do Chocolate e do Node, para a gente poder estar conseguindo utilizar pelo menos o NPM. Acompanhando aqui a documentação, agora neste momento eu vou abrir aqui o meu prompt de comando do Windows, então eu peço que vocês vá em iniciar, digite por CMD, prompt de comando vai aparecer e clique em executar como administrador. Iniciar, CMD, prompt de comando, executar como administrador. Ele vai abrir aqui o prompt de comando, como administrador. Inicialmente ele vem nesse diretório, C Windows System 32. Para quem não tem muita familiaridade com o terminal, tem alguns comandos muito básicos aí que a gente vai precisar estar utilizando. O CD, para a gente poder trocar de diretório, Change Directory. Então eu posso usar um CD barra aqui, e ele vai fazer o quê? Vai me jogar lá para o disco local C. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Então agora que eu estou aqui no C dois pontos, o que a gente pode fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, então eu vou colocar o comando mkdir, Você pode também estar acessando lá o disco local C e criando uma pasta normalmente, mas como eu já estou aqui no terminal, eu vou criar uma pasta e vou chamá-la de Expo. Eu vou querer que os meus projetos do Expo fiquem salvos dentro dela. Para poder entrar nessa pasta, eu vou digitar cd expo. Automaticamente agora eu estou dentro da pasta Expo. E aí a gente vai rodar esse comando aqui para poder instalar o Expo de maneira global. Esse comando poderia ter sido rodado lá fora também da pasta, já que ele vai ser instalado de maneira global no computador. Então eu posso rodar aqui um npm. A abreviatura do install do npm é somente a letra i, então quem quiser usar somente a letra i, tanto faz. npm install -g, que é para instalar global, expo-cli. Eu vou dar um enter aqui, ele vai instalar o Expo para a gente. E aí, quando ele terminar com o Expo, já vai ser possível a gente estar criando um novo projeto. Se vocês por acaso instalarem o Expo e ele não reconhecer o próximo comando para criar uma aplicação,
Basta fechar o terminal, abrir novamente, tá? Que aí não tem problema. Então, vamos só aguardar aqui enquanto ele instala. Lembrando também que uma outra alternativa ao NPM é o YARN, né? Então, quem quiser utilizar aí o YARN Global Edge, teria que instalar o YARN anteriormente, mas eu estou fazendo aqui como NPM, simplesmente seguindo a documentação. Então, vamos aguardar. A instalação do Expo demora um pouquinho pela primeira vez, tá? Mas enquanto isso, vamos navegar aqui pela documentação do Expo, né? Vamos entender o que a gente pode estar fazendo com ele. O comando expo init serve para que a gente inicie um novo projeto. Aqui eu posso estar colocando o nome que eu quiser para o meu projeto. Uma vez que a gente criar esse projeto, ele vai criar uma pasta com o nome do projeto. Então basta a gente entrar nessa pasta com CD. Depois a gente poderia estar utilizando um Expo Start para que ele inicie a nossa aplicação. Simples assim, né? Com o Expo basta a gente iniciar um projeto e dar um Start com o Expo para que o projeto já execute e consigamos aí emulá-lo, seja no nosso smartphone, seja no emulador. Então aqui terminou a instalação, né? Foi adicionado todos os pacotes do Expo. Eu posso rodar aqui um comando CLS apenas para ele limpar a tela, tá? E agora que eu estou aqui, se eu rodar um LS é listing, ele não mostrou nada. Por quê? Quer dizer que a minha pasta está vazia, né? Então eu não tenho nada na pasta ainda. Então agora eu vou criar aqui um Expo init, tá? E eu vou chamar aqui de meu app. Vai ser a primeira aplicação que a gente vai estar criando. Quando eu der um Enter aqui agora, é só aguardar. O Expo vai criar aqui o projeto para a gente, com todas as configurações básicas dele. E ele me faz algumas perguntas. Como você quer o seu projeto? Né? Escolha um template. Quer um projeto em branco? Quer um projeto em branco, mas utilizando o TypeScript? Quer um projeto com tabs já? Então eu já venho com algumas navegações aí com TypeScript. Mas vamos começar aqui um projeto em branco. Nós estamos utilizando JavaScript, né? Então vamos criar um projeto em branco do zero. Então ele vai começar a baixar esse template aí e vai criar para a gente um projeto em branco com Expo. Automaticamente ele vai instalar as dependências do JavaScript, né? Então a gente já consegue ir vendo aqui via terminal todo o processo sendo feito. O legal do Expo é que depois que ele estiver funcionando com o nosso projeto, vocês vão ver também que qualquer alteração que a gente faça em código, ele atualiza instantaneamente, né? Seja tanto no celular de vocês quanto no emulador do Android Studio, né? Para facilitar aqui o compartilhamento da minha tela, eu vou estar utilizando o emulador, mas vocês podem utilizar aí o celular de vocês para poder estar emulando. Lembrando apenas que é preciso baixar o Expo Go lá na loja. Então ele está instalando aqui ainda as dependências do JavaScript. E aí ele finalizou a instalação aqui das dependências do JavaScript, né, e terminou de construir o nosso projeto. Notem que para rodar o projeto, né, o próprio terminal já está mostrando aqui, né, que para rodar o projeto basta a gente navegar até o diretório e rodar um dos seguintes comandos. Então, neste momento aqui, eu vou colocar cd meu app e vou entrar na pasta do meu aplicativo. Se eu rodar um listing apenas para poder ver o que tem na pasta,
né, eu tenho aqui um arquivo app.js, app.json, assets, tem o Babel, Node Modules, Package e o Yarn, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui, né? Se eu digito code, espaço e ponto, se você instalou o Visual Studio Code com todas as permissões, vocês vão ver que ele já abre dentro da pasta do nosso projeto, né? Diretamente no arquivo app.js. E aí, então, eu estou dentro de meu app aqui, eu digito aqui Expo Start, né? Ao digitar Expo Start, ele fala aqui na documentação, né? Após navegar até o projeto, para a gente rodar um npm start ou um expo start. Então, vamos lá. Developer Tools Running Localhost 19.002, né? Então ele fala que já está rodando ali na localhost 2.19.002. Ele vai startar o Metro Bundler e aqui ele já deixa até mesmo um QR Code, né, para quem quiser fazer a leitura da aplicação, ou então ele mostra aqui para a gente poder ir até esse endereço, seja o IP externo do Expo ou o próprio localhost aqui, tá? Então, localhost 19.002 ou esse endereço aqui. Eu digitei aqui localhost 19.002 e ele me jogou aqui para a tela do Expo Development Tools. Veja só, ele acabou de abrir, né? Então aqui a gente tem a possibilidade aqui de fazer a leitura do QR Code diretamente no Expo, ou eu posso rodar aqui com o meu Android Dev Simulator. No caso, é para isso que a gente instalou o Android Studio, para quem quiser utilizar o Android Studio. Quem estiver utilizando um Mac, pode rodar aqui no iOS Simulator do seu Mac, tá? Tem opções também aqui de rodar simulando aqui no web browser, né, no navegador. Então, eu vou abrir aqui o meu emulador, vou dar um play nele aqui. Vejam que ele está abrindo para mim aqui o emulador. Então, ao clicar em Run on Android Dev Simulator, ele identificou que eu estou com o emulador aberto, né, e começou aqui a carregar a aplicação em cima dele. Rapidamente ele fez a instalação do aplicativo do Expo no emulador, né, para poder receber a aplicação. E agora ele está carregando aqui, 58%. Né, então ele está aqui fazendo o que a gente chama de bundle, né, do JavaScript. Ele está convertendo a nossa aplicação aqui para o React Native. Bom, assim que ele terminar, né, ele vai executar aqui. Eu poderia estar com ele aberto também no meu celular, pelo QR Code. Então a gente aguarda mais um pouquinho, né? Deu uma mensagem verde aqui, Android Bundle Incomplete. Então, veja só, a aplicação já está aberta aqui no emulador. E aí, olha só, o que está escrito aqui, né? Esse Open to App.js, se a gente vier aqui no nosso código, é exatamente a mensagem que está aqui no App.js. Então eu poderia apagar esse texto aqui e colocar programador de dispositivos móveis. Eu simplesmente apertei Ctrl S para salvar, né, e ele já renderizou aqui no nosso emulador. Aqui embaixo vocês podem ver também que já tem um style sheet criado, ou seja, uma folha de estilo, né? Então a gente já tem aqui o estilo criado para essa tela.
Então vamos entender um pouquinho o que o app.js aqui significa. A nossa aplicação, né, ela está inicializada com dois imports. O primeiro dele é o status bar, que vem lá do Expo, né, é o Expo status bar. Depois ele tem o style sheet para poder criar a estilização, o text, que é responsável por guardar o texto que eu coloquei aqui, programador de dispositivos móveis, e a view, que vai englobar tudo isso, né? Uma característica importante que vale a pena a gente mencionar aqui do React Native é que cada componente, no caso aqui, é uma função, né? E ele vai retornar somente um elemento principal. Então eu tenho aqui uma view, né, que inicializa e que finaliza aqui embaixo. Se eu viesse aqui embaixo e colocasse um text, percebam que automaticamente a gente já tem um erro aqui, né? Porque o componente ele tem que permitir apenas uma chamada como elemento principal. Então a nossa view aqui vai ser o único componente que a gente vai ter. Eu não posso usar o text dessa forma, tá? Eu precisaria colocá-lo dentro do componente Py aqui principal, da view principal, ou criar um outro que englobasse todos eles. E aqui ele tem um container, que é o nome que foi dado para o estilo, né? E um flex zoom. O flex zoom, ele simplesmente faz o quê? Pega toda a tela que tiver aqui na aplicação. Então essa view com flex zoom, ela é responsável por toda a tela. E aí, para quem se lembra um pouco de CSS, quem já tem um domínio, né, vocês vão ver que aqui a gente tem duas propriedades aqui para alinhamentos, o Align Item Center e o Justify Content Center. Então esses dois comandos aqui juntos estão alinhando ao centro da tela o nosso texto, tanto verticalmente, né, quanto horizontalmente. Esse Background Color FFF, a gente poderia assim, trocar essa cor simplesmente mudando aqui, por exemplo, para qualquer outra cor hexadecimal. O que está fazendo o meu hexadecimal mostrar a cor é a extensão Color Highlights, né? A Color Highlights do VS Code que faz isso. E para fechar aqui, eu poderia usar a propriedade Color e colocar um FFF para poder mudar a fonte aqui do nosso texto para branco, né? Mas aí ele não mudou. Por que ele não mudou? Porque eu estou mudando a cor aqui em uma view, né? E essa view não há nada escrito propriamente dito nela. Então a gente vem aqui no text e cria um novo estilo para ele. E eu vou chamar de styles, ponto, eu vou chamar de title. Esse title, o nome que eu dei, eu posso vir aqui embaixo agora e simplesmente passar algumas propriedades para ele. Por exemplo, se eu quiser um font size 30, né, foi até uma sugestão ali, eu posso passar esse font size 30 e a cor branca para ele. Agora sim, ele mudou a cor e o tamanho, né? O 30 não coube, então eu posso usar aqui um 26, né? O 26 ainda não coube tudo. Então eu poderia ainda fazer o quê? No meu title, eu tenho a possibilidade de usar um text align, né? E esse text align, se eu colocar um center nele, ele indica que o meu texto também estará alinhado ao centro. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer com CSS, o React Native reproduz aqui de maneira bem simples, né? De maneira bem intuitiva. Então, na próxima aula, a gente vai ver aqui o que a gente pode estar fazendo para estruturar melhor o nosso projeto, né? Vamos criar pastas, vamos organizar, vamos entender o app, vamos dividir o nosso código e vamos criar nossos próprios componentes.